Meus caríssimos, muito boa tarde. Voltamos aqui com mais esta exposição da série Claves Notariais e Registrais, com a 10ª parte do nosso tema das fontes de direito notarial e registral. Meus cumprimentos também à Anoreg do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, com uma saudação bastante especial à professora Mariana Podzenato Martins e à professora Mônica Dallavec. Bom, depois de nós termos examinado nessas últimas semanas, e aqui nesse capítulo relativo às fontes do direito notarial e registral, o papel que se deve, ou ao menos que se possa reconhecer à Constituição Política, nós então iniciamos, na exposição anterior, a análise do conceito de lei, aqui tomado sob o aspecto amplo, a lei, tomada sob o aspecto amplo, tanto de texto quanto de normas subconstitucionais, ou seja, inferiores à Constituição Política. Tratamos então, e por primeiro, de sua noção etimológica. E agora vamos acercar-nos de seu conceito real, invocando o que, a propósito, entendeu Santo Tomás de Aquino, grande pensador medieval, o maior pensador que já houve na história da humanidade, o que reconhecem até mesmo seus adversários. Conceito esse que nós vamos tomar da larga obra do Aquinense, da sua Suma de Teologia. A Suma de Teologia que entre nós, e acho que em outros países por igual, é mais referida pelo título Suma Teológica, ou seja, nós em vez de usarmos o genitivo, que representaria na passagem para o português a expressão de teologia, substituir esse genitivo pelo adjetivo teológica, assim que se prefere no Brasil. Eu uso habitualmente a expressão Suma de Teologia e algumas vezes faço alguma concessão em favor do uso mais comum, Suma Teológica. Bom, e por que eu uso Suma Teologia? Para ser mais fiel ao nome que São Tomás deu à sua obra. Nós vamos aproveitar a ocasião para duas coisas. Uma é indicar algo sobre a estrutura e o método da Suma de Teologia de São Tomás. E outra, para apresentar um grande pensador moderno, pensador, portanto, de tempos modernos, um pensador do século XIX, cujas lições nós vamos seguir de perto em nossas incursões sobre o tema específico da lei. Bom, vamos então ao primeiro ponto. São Tomás define essencialmente a lei, uma prescrição da razão, em ordem ao bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Então, prescrição da razão, em ordem ao bem comum, promulgada por quem tem o cuidado da comunidade, ou seja, pela autoridade. Essa definição é essencial, ou seja, ela toca a essência do conceito de lei, porque ela se aplica a todas as espécies de lei, ou seja, a lei divide-se em espécies, e esse conceito de São Tomás aplica-se a todas essas espécies. Indica-se nesse conceito tomista que a lei é algo próprio da razão. Significa dizer, em outras palavras, que o sujeito da lei é a razão. O que quer dizer sujeito da lei? A palavra sujeito aí significa o lugar em que alguma coisa reside. Quando eu pergunto qual o sujeito da lei, eu pergunto qual o lugar em que a lei reside, qual o lugar próprio da lei, onde é que ela habita. Ela habita na razão, embora possa mover-se a razão pela vontade. A vontade, que é um outro apetite superior, pode movimentar a razão. Exige ainda a lei, segundo São Tomás, uma causa final, o bem comum, a ordenação por uma autoridade e sua promulgação. Bom, nós vamos voltar mais tarde, guiados por esse autor do século XIX, a que eu vou referir-me adiante. Bom, note que eu mencionei a definição da lei de São Tomás e poderia dizer onde ela está. Alguém
pode me perguntar, mas onde está isso na Súmula de Teologia de São Tomás? O senhor disse que esse conceito de lei é tal, mas onde é que eu encontro isso? Então, eu faço a referência, isso está na Súmula de Teologia, e digo, prima secunde 91. Ótimo, prima secunde 91. Eu quero dizer isso. Por que se indica assim? Bom, indica-se assim porque é a fórmula com que nós vamos poder conviver com a circunstância de que existem, não é exagero, pode dizer que centenas e centenas de edições da Súmula de Teologia. Então, se eu citasse pela página da edição da Súmula que eu tenho aqui, eu gosto muito dessa edição que está aqui, ó, a velhinha de tanta consulta, da BAC, vários e vários volumes. Então há um número de páginas da edição da BAC. Mas existem aqui edições brasileiras, a Sulina, a Loyola, cada uma tem uma página para essa citação. Então nós não nos entenderíamos nessas citações. Então por isso é melhor citar pela própria estrutura que São Tomás considerou para a edição, para escrever a Súmula. Bom, o que é isso de prima secunde? Isso indica a parte e indica uma subparte da Súmula em que encontramos a lição, que eu acabo de mencionar. Prima secunde significa que nós estamos na subparte primeira da segunda parte. Já estamos vendo que a segunda parte se divide. Né? Então, a Súmula de Teologia de São Tomás possui 3 partes. A divisão da Súmula, primeira divisão da Súmula, divide em partes, que se designam em latim prima pars, segunda pars e tercia pars. Ou em português, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Essa terceira parte vem seguida de um suplemento, em latim, supplementum, escrito, após a morte de São Tomás, por aquele que era, por assim dizer, seu secretário, um frade dominicano chamado Reginaldo de Piperno, que então complementa a Suma, que não estava, então, acabada na redação de São Tomás. Bom, 3 partes. A prima tem por objeto Deus, o unitrino, e a criação. Criação dos anjos, criação do homem, criação do universo. A segunda trata do homem. E a terceira parte do Deus que se fez homem. Então são 3 partes, cada uma tem seu objeto próprio. E já o suplementum, elaborado por Frei Reginaldo de Piperno, vai cuidar de 3 temas: sacramentos, os novíssimos e o mundo ulterior. Então, quando o texto, é o caso do que há pouco eu fiz, ao referir-se à Súmula de Teologia, aponta prima, secunda, quer com isso indicar que se trata da primeira parte, o primeiro capítulo, a primeira subparte, da segunda parte. Ou em latim, prima pars secundae partes. Prima pars secundae partes, ou seja, primeira parte da segunda parte. Ou, de modo simplificado, como normalmente se cita, prima secundae. É que a segunda parte, ou seja, a segunda parte, se divide em 2 subpartes, ou 2 capítulos. Na primeira subparte, São Tomás versa o fim dos homens e os meios para obtê-los. E na segunda, ele trata das virtudes especificadas, dos carismas e das normas. Bom, a lei em São Tomás vem tratada como um meio extrínseco. Existem meios intrínsecos para alcançar os fins dos homens, segundo São Tomás. Ele trata de várias coisas aí, não é? Os dons, as bem-aventuranças, os frutos, os pecados, os vícios e as virtudes em geral. E existem meios extrínsecos. Ou seja, ao lado dos meios intrínsecos existem meios extrínsecos, que são, segundo São Tomás, 3. A lei, a graça e o mérito. Assim, na prima secunda, São Tomás trata da lei, o que ele faz a partir da questão 90. Questão 90. Por isso que nós citamos prima secunda, vírgula, 90. Que é uma questão na Súmula Teológica? Uma questão na Súmula Teológica, ou na Súmula de Teologia, é a unidade em que se divide uma parte, ou uma subparte da obra. Então, a Suma se divide em 3 partes, a segunda parte se subdivide, cada parte, ou mesmo as subpartes, por sua vez, se divide em questões. E a sequência das questões é interna.
a cada parte ou subparte. Então, eu ao começar por exemplo, a segunda parte, São Tomás fala também em questão primeira. Já havia uma outra questão primeira na prima secunda. Havia uma questão primeira na prima. Haverá também na tércia e no suplemento questões com esse número primeiro. Então não basta citar a questão, nós precisamos saber em que parte está essa questão. Por sua vez, as questões da Suma de Teologia, repartem-se em artigos. Então, quando eu digo Suma de Teologia, prima secunda, 94, significa que eu estou me referindo ao quarto artigo da questão 90 da prima secunda. Então é fácil localizar. Suma de Teologia, primeira parte da segunda parte, questão 90, artigo 4. Vou lá e encontro. E com essa referência, nós podemos encontrar a passagem referencial em qualquer edição da Suma. Então, pouco importa se é a edição da Sulina, da Bach, da Payot, da Devry, não importa. Vamos encontrar a passagem que nós queremos graças a essa indicação. Isso, por exemplo, ocorre com outros autores, com outras obras. Por exemplo, as citações de Aristóteles também, normalmente, as boas citações de Aristóteles, não se fazem pelas páginas dos livros de que nós recolhemos. Ao lado dos textos de Aristóteles, os senhores vão encontrar frequentemente um númerozinho. As boas edições têm um número lateral. E nós citamos por esse número lateral. Esse número lateral, às vezes bem indicado também com uma letra, né? Vem escrito assim, BKK 3200A, ou BKK 3205B. Significa isso? Significa que essa é uma referência universal que está vinculada à edição de Aristóteles, das obras completas de Aristóteles, por Immanuel Becker. Então, é uma edição grosso volume e alto, não é? E lá essa obra tem duas colunas, coluna A e coluna B. E tem um número de páginas. Então, quando eu digo BKK 3200A, nas várias edições que há de Aristóteles, eu vou encontrar a referência à página de edição Becker e a coluna, se é a coluna A ou a coluna B. Então eu consigo em qualquer edição encontrar a citação referente a Aristóteles. Da mesma forma se passa com a Suma. É importante fazer, pois, essa indicação para que nós nos localizemos nessas duas obras. A mesma coisa se passa com Platão, por exemplo, as citações de Platão. Bom, por agora, então, vamos deixar para a semana que vem a divisão dos artigos de São Tomás. Isso é importante para conhecermos um pouco do método adotado para o texto da Suma. E por agora nós vamos abrir um parêntese para falar do autor moderno que nos conduzirá, sobretudo, aqui ao tratar da lei. Trata-se desse autor aqui, que eu vou mencionar, desse livro, um autor francês que nasceu em 1806 e morreu em 1888. Não é muito conhecido no Brasil, infelizmente. Infelizmente, porque é um autor muito bom. O nome dele é Gabriel Labru e ele é conhecido, quando o conhecem, né? Como eu disse, no Brasil ele é pouco conhecido, pelo sobrenome Varrey-Saunière, porque era conde de Varrey-Saunière. Ele foi diretor da Faculdade Católica de Direito de Lille, da Faculdade de Direito de Lille, na França, né? E escreveu, entre outras coisas, esse livro, que está aqui na minha mão, que é uma edição de 1889, a primeira edição eu não tenho, é de 1846. Esta eu tenho, chama-se, traduzindo para o português, Os Princípios Fundamentais do Direito. Les Principes Fondamentaux du Droit. Aqui. Varrey-Saunière. Bom, por que esse autor e por que esse livro? Primeira coisa, porque Varrey-Saunière, logo ao iniciar aqui o prefácio do seu livro, diz que ele ensina nesta obra o que ninguém jamais havia ensinado a ele. Os primeiros princípios do direito. E segundo ponto, que o autor é muito didático. Ele diz aqui também, no início do seu trabalho, que ele se esforça de ser conciso. Ser conciso é dizer apenas o necessário e não mais que o necessário. Mas há uma razão a mais.
A razão a mais que é não só intelectual, mas, no meu caso, muito afetiva. Sou obrigado a confessar. Então, está nisto em que Varese Sommières era, em matéria de filosofia do direito político, um dos dois autores prediletos de meu grande mestre, José Pedro Galvão de Souza, a quem tanto devo. José Pedro tinha dois principais autores preferenciais em matéria de filosofia do direito político. Um deles, Giuseppe de Mestre, e o outro, Varese Sommières. Então, é também uma forma de eu lembrar aqui com piedade de meu grande mestre e seguir as lições dele também, seguir as pisadas dele também nessa matéria. Voltamos então na semana que vem, prosseguindo os nossos estudos, e por agora eu apresento a todos os meus melhores agradecimentos pela participação nesta exposição e agradeço mais uma vez a professora Mariana Pozzerato Martins e a professora Mônica Dalla Vecchia, estimadas confreiras na Academia Paranaense de Direito Notarial e integrantes da presidência e da coordenação acadêmica da ANOREG Paranaense. Muito obrigado a todos.